Fala aí, queridos alunos, como é que estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, seguro? Eu espero muito bem que sim, tá, gente? A gente está aqui para dar continuidade ainda no nosso último conteúdo, que são jogos e brincadeiras, no contexto escolar também como no contexto vivido da nossa vida. Aí eu vou, então, nesse vídeo, falar um pouco mais especificamente sobre os jogos esportivos em épocas de SARS-CoV-2, do coronavírus, do novo coronavírus, e também fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já viu, tá? A gente viu, basicamente, que os jogos e as brincadeiras foram fundamentais no contexto da humanidade, desde os primórdios, desde quando surgiram os primeiros hominídeos até os dias atuais. E a gente viu também que existem diferentes tipos de jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras tradicionais, jogos e brincadeiras no contexto da diversidade, jogos para quilombolas, jogos criados por indígenas, jogos possíveis para as pessoas com deficiência, enfim, uma infinidade de quantidade de jogos. Vimos que existem os jogos esportivos, os jogos e as brincadeiras mais inovadoras também, que surgem hoje nesse contexto atual, principalmente no meio virtual. E que vocês também fizeram uma atividade que, no geral, resumiram bastante tudo, gente. Então teve gente que mandou jogos de tabuleiro, jogos de dominó, jogos de carta, jogos tradicionais, brincadeiras antigas que, inclusive, eu achei muito interessante que vocês envolveram os familiares de vocês nessas brincadeiras. Isso é fundamental, gente. Porque se há um tempo atrás, há milhares de anos atrás, os humanos eles utilizavam os jogos e as brincadeiras como meio de fugir de toda aquela angústia, de toda a ansiedade que eles viviam naquela época. Pessoas que viviam em florestas, savanas, que deveriam fugir de gigantescos animais devoradores como leões, tigres, uma infinidade de animais, e faziam o uso dos jogos e das brincadeiras como um meio de fugir também desse contexto, dessa realidade tão assustadora que eles tinham naquela época. Hoje em dia, em época de coronavírus e Covid-19, os jogos e as brincadeiras dentro do contexto familiar da nossa casa, ele é fundamental também para que possamos o quê? Aliviar as nossas tensões, diminuir um pouco a nossa ansiedade frente a todo esse mal que nós estamos enfrentando. Então é importante que todos nós unidos, aí como vocês fizeram, junto à família de vocês, tentar buscar fazer com que o nosso tempo se transforme num momento mais leve, nesse momento de tanta tristeza e de sofrimento que estamos passando, toda a humanidade está passando. Eu acho que os jogos e as brincadeiras servem justamente para isso. E a nossa reflexão de hoje, da aula de hoje, é justamente sobre aquilo que muitos estão passando também, que são os jogos esportivos. Eles estão proibidos em todas as camadas da sociedade. Seja aqueles jogos que a gente via no estádio, que vocês iam para um estádio ou um ginásio assistir, seja um jogo de futebol, um jogo de vôlei, qualquer jogo que seja, ele não pode mais acontecer. Pelo menos não aqui no nosso país. A gente vê que na Alemanha estavam ocorrendo jogos de futebol sem torcida alguma, mas aqui no Brasil é extremamente proibido. Não só ir para esses lugares para assistir os jogos, como também vocês também não podem sair para ir para um campinho jogar futebol ou para se encontrar na rua para jogar qualquer tipo de jogo que seja, gente. Então a gente está vivenciando realmente um momento de extremo cuidado e controle com a nossa própria existência. A gente não pode sair para não colocar também a saúde dos outros em risco. Ok? E aí que entra a importância dos jogos, é disso que a gente está vendo em casa. E por isso que eu fico feliz com as atividades que vocês enviaram. Estão todos de parabéns, ok? Então a gente vê que os jogos esportivos eles tiveram grande importância por volta do século passado, meados do século passado, então 1950 e alguma coisa, foi que surgiram os primeiros ídolos do futebol, de outros esportes, como esses ídolos que a gente vê hoje, né? Eu estava assistindo um dia desses aqui em casa um documentário sobre o basquete, sobre Chicago Bulls e Michael Jordan, porque Michael Jordan
ele foi um atleta que revolucionou muito o mundo do esporte. Então hoje, se os atletas estão, não só Michael Jordan, mas também como outros atletas, como Muhammad Ali, que teve uma voz política muito forte no esporte, eles todos tiveram uma influência muito forte no esporte. Seja para um envolvimento político, seja para o envolvimento dessa aura do atleta que a gente compreende hoje. Como um atleta, ele tem uma grande voz frente às pessoas. Surgiram justamente dessa época, no final do século, no meados do século XIX, no meados do século XX, até os dias atuais, ok? Então, por isso que o esporte ele tem uma camada assim muito mágica. Tanto que muitos de nós já sonhamos em ser como um atleta, como um jogador de futebol, um jogador de vôlei, como um atleta do esporte individual, porque o esporte ele não envolve só a prática em si, mas também todo esse meio mágico, que aí vai ver a questão do marketing, das vendas, também do envolvimento político, enfim, uma infinidade de coisas, certo? Só que a discussão hoje entre o esporte é justamente essa. Em tempos de coronavírus, como criar um meio de flexibilizar ou um meio de fazer com que as pessoas continuem ou possam realizar os jogos esportivos. De que maneira isso pode ocorrer? Ok? E aí que entra todo aquele contexto da saúde como um meio global, certo? Como assim? Será que é possível a gente ir para os estádios? Será que é o momento certo? Será que não? Será que os jogadores de futebol deveriam voltar a jogar? Será que não? Será que outros jogadores de outros esportes deveriam realizar esses jogos juntos também? Há ainda um impasse muito grande sobre essa questão. A gente sabe que os jogos esportivos são todos aqueles jogos que possuem regras específicas, jogos que existe uma questão do profissionalismo. Então você vai ver pessoas usando o mesmo uniforme, pessoas que participam de um jogo que ele tem regras pré-estabelecidas. Então um jogo de futebol, por exemplo, serão 90 minutos, 45 minutos para um tempo, 45 minutos para o outro, podendo ter algum acréscimo. O juiz será aquele personagem que vai ditar o jogo, as regras do jogo, certo? Coisa que a gente viu que nos jogos de rua não ocorre. A diferença entre um jogo esportivo para um jogo mais tradicional é a flexibilização das regras, do tempo, de tudo isso, certo? Nem esse jogo, gente, a gente pode estar realizando nas ruas. Já vi vários vídeos, vários casos de pessoas, de adolescentes que estão tentando furar essa barreira e a polícia está combatendo isso veemente. Então a polícia e outros órgãos fiscalizadores não estão permitindo de forma alguma que essas pessoas possam realizar essas atividades. Aí eu pergunto a vocês acham realmente que os jogos esportivos deveriam ser paralisados nesse momento ou não? Será que há como tentar criar uma medida para que haja ainda a possibilidade dessas pessoas estarem realizando esses jogos? Será que existe um meio também de fazer com que a torcida vá para esses jogos? Ou seria um momento então de uma pausa? A gente vê aí, por exemplo, os próprios Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, os membros organizadores estão refletindo ainda se será possível realizar os Jogos Esportivos ainda esse ano ou se vão adiar, justamente por causa do coronavírus. Então é um momento de quê? De reflexão. E eu gostaria que vocês pudessem me responder essas perguntas. Será que há a possibilidade dos jogadores, dos atletas estarem participando desses jogos esportivos? Será que existe um meio de alguns desses esportes, por exemplo, realizarem essas atividades ou não? A torcida ela deveria estar presente ou não? Por meio de todas as nossas aulas que a gente já ouviu falar, principalmente as aulas relacionadas à saúde, com base em tudo aquilo que a gente falou, na opinião de vocês, o que é que vocês acham que deveria ser feito nesse momento? Isso levando em consideração os jogos esportivos, tá bom? Tem algumas
televisões aí que estão, algumas emissoras que estão transmitindo alguns jogos e tal. A Alemanha, por exemplo, voltou o futebol. O futebol da Alemanha voltou. Os atletas, as equipes estão participando dos jogos lá sem a torcida, certo? Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se vocês teriam alguma sugestão nesse momento, certo? Eu vou também estar passando esses questionamentos, essas atividades por escrito, mas de início é isso, tá, gente? Relacione todas aquelas nossas aulas sobre saúde, coronavírus, e me respondam essas perguntas sobre os jogos esportivos, ok? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!